Não, Karina, tu estás sem o microfone ativado. Tu precisa ativar o teu microfone. Na parte inferior, Karina, ali, tem um microfonezinho. Não, então tu vai ter que sair da sala e voltar ativando o microfone, por favor. Então, enquanto a professora Karina faz ela sai da sala e volta, eu vou destacar mais uma vez, então, a nossa programação de hoje, convidando-os a todos e todas para que continuem conosco ao longo do dia, no nosso último dia de Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Como o Ceissa colocou aqui, né? Já estou ficando triste que é o último dia desse seminário. Que bacana! Ao longo da semana recebi diversos feedbacks positivos do pessoal, destacando esse momento de discussão, parabenizando pelo seminário. Então, pessoal, muito obrigada a todos e todas que estiveram conosco em todos esses momentos do seminário. É um prazer estar com vocês aqui. Está sendo um prazer muito grande estar com vocês ao longo dessa semana, tá bem? Então, vamos lá. Às 14 horas, a gente vai regressar, então, com a palestra Acessibilidade Cultural, um Caminho, que vai ser proferida pela professora Célia Souza, do Instituto Politécnico de Leiria, de Portugal. E às 18 horas, então, nós encerramos o nosso seminário com chave de ouro, com a nossa querida Lívia Mota, falando sobre acessibilidade no Carnaval de São Paulo. Então, vamos aguardar a professora Karina. Professora Karina, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as possibilidades do ensino de balé para crianças surdas, do projeto de extensão que ela desenvolve aqui na Universidade Federal de Pelotas. Pessoal, se quiserem tomar uma aguinha e ir ao banheiro rapidinho, tá? Enquanto a professora Karina faz, entra aqui na sala e fica conosco aqui, então vocês têm uns minutinhos para sair, para tomar uma aguinha, e aí já já nós voltamos. Programação. Bom dia para quem está chegando agora. Nós estamos com 51 pessoas aqui na nossa sala da plataforma da UFPEL e com 87 pessoas acompanhando pelo Facebook. Então, para quem está chegando agora, eu sou a Desirê Nobre.
vou estar aqui coordenando a nossa mesa, das nossas palestras hoje, sou coordenadora do evento. Vou apresentar, então, agora a nossa próxima palestrante. Karina, tu vais apresentar algum PowerPoint? Eu tenho um PowerPoint aqui para me orientar. Não preciso usar ele, assim. Tranquilo, então. Então, vou apresentar a nossa próxima palestrante, a professora Karina Pereira, que vai falar sobre as possibilidades do ensino de balé para crianças surdas. A Karina, então, é psicopedagoga, doutora em educação, professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas, vinculada à área de Libras, e trabalha com pesquisas e projetos relacionados à arte inclusiva e à comunidade surda. Karina, muito obrigado por estares conosco, por aceitar o nosso convite para falar desse projeto, que é um projeto tão maravilhoso que acontece, na qual eu tive a oportunidade de fazer uma participação bem pequenininha no espetáculo do ano passado, mas que foi extremamente significativa para mim, enquanto uma ex-bailarina, mas principalmente enquanto pessoa, enquanto profissional da acessibilidade que sou, pesquisadora da área. Karina, muito bom dia, fala é toda tua, obrigada por estares conosco. Tá bem, eu que agradeço a oportunidade, né? Quero dar bom dia a todos e a todas. Eu sou a Karina, então, fazendo uma breve descrição. Eu tenho a pele morena, sou parda, uso óculos, meus cabelos, meus olhos são castanhos, e o meu sinal na língua de sinais é esse, a letra K, né, do alfabeto manual, e aí bate aqui do ladinho do óculos, né? Esse é o meu sinal na língua de sinais. Quero agradecer já, primeiramente, o convite para participar desse evento, né, super importante de acessibilidade cultural, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando agora, né, de pandemia. Então, é muito importante ter esses espaços para fazer essas discussões, né, que são extremamente importantes. Eu tinha enviado uma apresentação, eu não sei se tu tem como colocar aí, senão eu não preciso utilizar, é só por algumas imagens. Eu vou baixá-la aqui e já carrego aqui para o pessoal, então. Tá. Mas pode ser Eu posso ir começando. falando? Tá bem, então eu vou falando. Pessoal, recebi o convite, então, para vir conversar com vocês um pouquinho sobre um projeto que eu desenvolvo aqui na Universidade Federal de Pelotas. É um projeto de extensão, né? Está vinculado ao Centro de Letras e Comunicação, que é o centro onde eu estou lotada, mas um projeto que perpassa outras áreas da universidade, o Centro de Artes, alunos de diferentes cursos de graduação, então é um projeto bem multidisciplinar. Por onde que eu vou partir, né, para conversar com vocês? Essas aulas de balé, elas fazem parte, então, desse projeto. O nome do projeto é bem grande, mas o sinal é bem curtinho. O nome é a Comunidade Surda Reinventando a Arte do Balé. E o sinal na língua de sinais, então, é a palma da mão aberta e a outra mão, polegar, indicador e dedo médio, fazendo esse movimento de dança. O intérprete consegue pegar aí o sinal? Então, esse é o sinal do nosso projeto. E ele, então, tem um objetivo um objetivo bem geral, que é a prática da dança, né? O estímulo à comunidade surda a praticar a dança. E dentro desse objetivo geral, a gente tem outras coisas que foram surgindo, né, no decorrer do processo, né? Principalmente a acessibilidade cultural para a comunidade surda. Porque é como o professor Edu, né, na sua belíssima explanação anterior, falou, quando a gente vai a um evento de dança, é dança, quando vai para o evento de inclusivo, é inclusivo, né? E por que esses movimentos, eles não podem se relacionar? Então, a gente pensou muito nessa questão da acessibilidade cultural e através, então, do balé. Também a gente tem prática literária, né, das obras do balé clássico, vou explicar um pouquinho mais adiante, e um objetivo central que é estimular a prática da dança no contexto da comunidade surda, e aí uma parte do projeto é focada em crianças surdas e a outra parte do projeto é focada em adultos surdos.
O ano passado, a gente conseguiu fazer bastante ações no projeto. Eu posso dizer que o ano passado foi especial, porque ele começou em 2017, né? E aí foi engatinhando como um bebezinho. A gente não tinha aluno de graduação participando, poucas alunos surdos, né, começaram a ter interesse, até ficar pensando, eu surdo consigo dançar, mas eu não escuto. Então, as pessoas ainda pautadas naquela questão da falta de audição me impedir de fazer alguma coisa. Então, foi muito importante esses primeiros passos, esse início, porque a gente foi aprendendo muito a como desenvolver. A gente começou o projeto e não tinha receita pronta. Como é que eu ensino balé para surdos? A gente só sabia que precisava se basear no conceito de experiência visual, que é um conceito central nesse projeto, que é, a partir dessa experiência visual que o sujeito surdo tem, conseguir chegar até ele essa aprendizagem do balé. E sem pistas auditivas, né? Então, a gente sabia que esse era o começo. Então, ano passado, a gente Karina, conseguiu... desculpa. Oi. Já coloquei a tua apresentação aqui. Tá. Eu passo, como é que é? Desculpa, não sei. Queres que eu passe, eu posso passar. Se tu quiseres, eu posso passar a função de apresentadora para ti, tu passas. Como ficar melhor para ti. Tá. Como eu tô usando pela primeira vez, se tu puder me auxiliar, eu tô ali na página das ações do projeto. Ok. Aí. Obrigada. Então, ano passado a gente conseguiu fazer as aulas de balé para as crianças, trabalhar a dança com os adultos surdos no estilo livre, conseguimos fazer alguns produtos audiovisuais, que foram 2 curtas-metragem, e aí com auxílio, né, de alunas do curso de graduação em cinema. E no final do ano, então, todo esse trabalho culminou num espetáculo, que eu vou falar mais adiante um pouquinho. Pode passar. Então, as aulas de balé clássico, né? Aqui eu mostro 2 figuras, né? A primeira figura tem um professor ao fundo, que é o nosso bolsista, o Vitor, usando uma roupa preta e fazendo movimentos com o braço para que as alunas que estão em fila, né, nessa mesma foto, consigam fazer esse movimento, que é um passo do balé, um dos passos dos braços. Na outra, a gente tem ali as meninas, né, 2 meninas, uma de roupa branca, fazendo a primeira posição do balé, e a outra menina com a roupa mais escura, também fazendo essa primeira posição. É muito importante, né, nessa questão do balé, o envolvimento, né, das crianças, da família dessas crianças e principalmente da escola. E aqui eu quero fazer um agradecimento, né, especial à Escola Alfredo Dube e aos pais das crianças que confiaram nesse nosso trabalho do ano passado. A gente, então, utilizava as dependências da escola, a gente pode perceber nas fotos que a sala é a sala de aula da escola. A gente, nesse momento, não conseguiu trabalhar com a roupa, né, do balé, que seria um colã, uma meia, uma sapatilha, mas a gente fez ações durante o ano, arrecadando, né, junto com as pessoas da comunidade em geral, roupas para a gente poder, então, trabalhar de uma maneira melhor com as roupas do balé. A gente teve várias escolas parceiras, né, que nos auxiliaram nessa arrecadação. Pode passar, Desirê. Na questão da aula de dança para os adultos surdos, né, aqui tem 2 imagens, uma, o professor mediador junto com uma aluna, e na outra foto ali, alunas do curso de dança, junto com os alunos, fazendo as atividades da aula. Esse espaço já é diferente, né, a aula dos adultos a gente faz numa sala no Centro de Artes, e aqui está mais voltado para esse público adulto, né, a gente não trabalha o balé, mas trabalha um estilo de dança livre. Então, é muito legal as construções que acontecem, é muito legal perceber a corporeidade que esses sujeitos trazem, né? Principalmente, por utilizar uma língua que é extremamente visual, né? Que utiliza do corpo para se manifestar. Então, era muito interessante ver no corpo dessas pessoas surdas as suas marcas de experiência, né? De experiência cultural. Depois a próxima ação, se tu puderes passar. Então, são as ações da literatura adaptada ao balé. Então, a gente não trabalha
somente a questão da dança em si, a questão do balé, mas também o que o balé nos traz também de questões culturais, né? A gente sabe que existem várias obras que foram adaptadas para o balé. Então, o ano passado, a gente fez a escolha de trabalhar com a história da Cinderela. Aqui eu mostro duas imagens, né? Na escola Alfredo Dube, as nossas queridas alunas do curso de letras, a Sabrina, que já é egressa, a Lisiane está lá ao fundo, junto com as alunas, né, sentadas. Na outra foto, a gente tem, então, uma das alunas com o livro da Cinderela na mão, fazendo a leitura, língua portuguesa, e sinalizando para as colegas o que ela havia entendido. Então, é um trabalho extremamente minucioso, detalhado, que envolve muita pesquisa, porque, como na dança, a gente também não sabe qual é a receita para ensinar os surdos a lerem. E aqui a gente tem, né, um fato importante de que a língua portuguesa, ela não é a primeira língua para esses sujeitos surdos. Então, todo o trabalho das meninas é feito em cima de uma leitura numa língua que é L2, ou seja, não é a primeira língua. Então, toda a questão do conceito de experiência visual está aqui novamente, né? Trabalhar com imagens, trabalhar com vídeos, trabalhar com tudo o possível que seja visual para fazer com que elas consigam entender a história. E aí, essa ação está relacionada lá com o balé das crianças, porque o aluno da dança trabalhava os passos, trabalhava a história, e nas aulas de literatura isso era reforçado, né? Através da leitura do livro, tá? Pode passar. A nossa penúltima ação, então, no ano passado, foi a montagem, então, de um produto audiovisual. E aí a gente teve a participação no ano passado de um grupo de meninas muito especiais, né, do curso de cinema. Eu queria agradecer já aqui a todas elas, Agnes, Ana Paula, Lauren, Laura, Mariana, Juliana, tem outra Juliana e a Marta, por todo o trabalho, né, que elas tiveram e nos auxiliar a divulgar esse projeto. O principal trabalho, né, que elas fizeram foram gravar as aulas, tirar foto das aulas para poder, então, elaborar um material audiovisual. Pode passar, Desirê. O primeiro produto, então, audiovisual foi um curta chamado Demi-Plié, e é um curta onde mostra um pouco da realidade da sala de aula, né, que o acadêmico da dança, o Vitor, faz com as meninas lá na Escola Alfredo Dube. Então, toda a questão da logística do espaço, como é que ele faz para mostrar os passos, a questão do toque, né, porque isso é importante, a gente trabalha com crianças e na dança a gente precisa tocar, a gente precisa mostrar como é que é o movimento. Então, toda essa questão da troca, né, de que era feita, porque não era só o Vitor ensinando balé para as crianças. Existem partes nesse curta. A intérprete vai trocar. Existem partes nesse curta em que as alunas estão corrigindo o Vitor, estão mostrando o sinal. Não, não é assim o sinal, professor. É desta maneira. Então, mostra essa troca pedagógica, esse ambiente riquíssimo de troca, ou seja, não é um simples professor que chega ali para ensinar balé, né, e vai embora. Ele chega ali e ele tem uma troca, porque ele aprende com aquelas meninas que utilizam a língua brasileira de sinais. Então, é uma troca muito rica. Isso tudo está documentado, então, nesse curta, que a gente vai colocar na nossa página do Facebook, né, para que todos vocês possam ter acesso a esse material riquíssimo. O próximo slide foi, então, uma outra proposta que as meninas tiveram, né, de documentar o projeto, que se chamou Quase Prontas para Ir. Então, eles selecionaram, né, uma família do projeto e acompanharam a rotina das meninas, desde que elas saíam da escola até a rotina delas em casa, como é que é a rotina com o pai, com a mãe, como é que elas faziam para treinar o balé em casa, né? O que elas conversavam sobre isso. Então, também meu agradecimento à família que participou desse curta, e foi muito importante perceber como foi a rotina daquelas crianças até elas chegarem na escola para a aula de dança. Também é um curta muito rico, nos traz muitas informações e é muito legal. As meninas se olhavam, né, no filme e se viam representadas. Quer dizer, eu sou surda, eu uso língua de sinais e eu tô ali, né? Naquele momento eu sou
o personagem principal, eu estou me vendo e olha a representatividade dessas crianças para outras crianças, mostrando a possibilidade que toda criança tem de aprender a dançar, né? Basta querer, basta ter interesse. Então, a gente foca muito nessa questão de ultrapassar o limite. A sociedade já nos impõe tantos limites, tantos nãos, e aqui no projeto a gente queria possibilitar que as crianças sonhassem, né? Se a história trabalhada é a Cinderela, vamos sonhar, vamos ser Cinderela, vamos ser fada, vamos nos permitir sonhar para poder modificar esse mundo que a gente vive tão endurecido, tá? Bom, então, ao final do ano, isso tudo culminou num grande evento, né? Que foi um evento em que eu quero deixar aqui registrado a minha eterna gratidão a todas as pessoas que participaram, todos os alunos, a família, a Escola Alfredo Dube, os intérpretes do dia, as professoras do curso de dança, ao Centro de Arte, ao Centro de Letras, a todos que colaboraram, tá? Eu não vou aqui citar nenhum nome porque eu poderia esquecer de alguém. Mas foi, então, uma amostra desse nossa trajetória de 2019. O nome, então, foi Vivências Surdas e Práticas Artísticas, né? E aqui, nesse dia, a gente pôde, então, apresentar para a comunidade o que a gente faz no projeto, apresentar essa potencialidade maravilhosa que é do sujeito surdo de dançar, de se expressar no palco, e foi algo muito grandioso, assim, quando eu lembro do evento, eu me emociono, porque deu muito trabalho, teve muitas coisas que a gente precisa melhorar, mas foi um aprendizado muito rico. Queria que tu passasse, Desirê. Pronto. Aqui está o cartaz, tá? Aqui está a descrição do cartaz, tem 4 fotos. Cada uma das fotos descreve, então, o que aconteceu nesse dia, né? A gente, então, exibiu o curta, o Quase Prontas para Ir. Em seguida, a gente tem uma outra foto com um sujeito central, uma pessoa central, uma moça, tentando sinalizar, e 2 pessoas ao lado tapando os ouvidos dessa pessoa. É uma coreografia que mostrou um pouco sobre a opressão que a comunidade surda vivenciou e ainda vivencia, né? A questão da normalização do sujeito surdo, a questão da não aceitação da língua de sinais e da imposição, né, da nossa comunidade hegemônica ouvinte, oprimindo a comunidade surda. E a terceira parte, né, a terceira foto é um retrato, então, de Cinderela, onde a gente teve as nossas alunas surdas participando, né? A madrasta foi uma personagem surda, uma das irmãs malvadas também. Então, foi um momento onde a gente conseguiu fazer um recorte, né, dessa história, também se baseando na história do balé, e readaptamos e criamos, então, essa história de Cinderela. A gente chamou uma releitura porque a gente se permitiu, então, colocar elementos que não tinham na história original. E finalizamos, né, o espetáculo. Ainda não passei. Isso, tá bom. Com, então, uma coreografia que quis dizer o quê? O nome era Dancing Queen, é o nome da música em inglês, mas é o quê? Você pode dançar, você é capaz de dançar. No final era isso, era mostrar a alegria e a capacidade que as pessoas surdas têm de entrarem no mundo da dança, no mundo da música, desde que queiram, ou seja, mostrar a potencialidade que a comunidade surda tem para isso. Aí tu pode passar, Desirê. Eu queria mostrar algumas imagens. Nessa imagem, então, a gente tem a fada, tá? Que foi a participação especial, então, da nossa querida Desirê, que, né, se disponibilizou também em ensaiar e participar desse sonho. A gente tem, então, as 6 fadinhas. Então, nessa história, como era uma releitura, a gente não tinha somente a fada, né, que ajuda a Cinderela. A gente tinha as auxiliares de fada. Então, aqui nessa foto mostra a fada se preparando, então, para que aconteça a grande magia, né, de auxiliar a Cinderela, porque o vestido dela foi rasgado, aquelas irmãs malvadas simplesmente acabaram com o sonho da Cinderela. Então, vamos chamar a fada e as auxiliares, que eram, então, as nossas queridas alunas do projeto. Na próxima foto, a gente tem elas, então, mais de frente, né? Mostrando, então, que a magia vai começar, ou seja, cada uma vai botando a varinha na outra e a mágica vai começar. Eu selecionei essas imagens, tem mais uma só.
a última foto, então, é quando a Cinderela tá ali, a gente tem, então, uma lado a fada, né, fazendo ali toda a magia, junto com os auxiliares que estão na volta da Cinderela, fazendo toda a transformação para que ela conseguisse um vestido bonito para ir ao baile e encontrar o príncipe. A história já é conhecida, né, de todos nós. Então, eu selecionei essas imagens porque elas retratam toda a alegria e o sentimento dessas crianças ao pertencerem ao projeto, né? A gente, no final do projeto, agradeceu a todos os envolvidos, mas o que ficou muito claro para nós é a relação universidade, escola e família. A gente não conseguiria jamais ter esse objetivo se a gente não tivesse essa união. Quer dizer, a universidade em todas as suas instâncias, professores, alunos, estrutura física, a escola com o apoio ao projeto, por abrir as portas para que a gente pudesse entrar e desenvolver o nosso trabalho, e a família das crianças que estavam ali todo o tempo, levando para os ensaios, comprando material, ou seja, todo o envolvimento dos pais foi essencial para que isso acontecesse. Então, a gente não conseguiria fazer esse trabalho de forma alguma se a gente não tivesse essa rede. É uma rede. A gente não faz nada sozinho, a gente precisa dessas redes de contato para que, então, esse sonho pudesse ser realizado. Eu não sei se eu posso falar mais um pouco, se eu ainda tenho tempo, Desirê. Pode falar mais um pouquinho, sim, Karina. Tá. Assim, focando, então, na questão da questão da metodologia de ensino, né? A gente tem muitos estudos apontando, né, dicas de como ensinar a comunidade surda. A gente tem estudos da língua portuguesa, estudos sobre língua estrangeira. Em questão da dança, são poucos estudos ainda que nos mostram como fazer, como ensinar. A proposta do balé, ela é muito mais nessa questão cultural e de possibilitar as crianças vivenciar um sonho, né? A gente sabe que esse não é um sonho de toda menina, de toda criança. No momento, a gente não tem nenhum aluno, tem só 6 alunas. Mas a possibilidade dessa criança se enxergar numa história e trabalhar toda essa questão da sua constituição, né, relacionada a uma história. E ali elas puderam, né, se ver na cena. A gente vai divulgar agora o vídeo do espetáculo também na página do projeto. Estamos fechando algumas edições, algumas coisinhas que ainda estão faltando, e a gente vai divulgar, e elas vão conseguir se enxergar e se perceber. E isso, né, vai ajudá-las nessa constituição de sujeito surdo. Eu sou um sujeito surdo, e o que eu posso fazer? Eu não posso dançar porque eu não escuto? Por quê? Quem disse que eu não posso dançar? Quem disse que eu não posso fazer isso? Então, a arte nos possibilita essa inclusão cultural neste mundo que é dominado pelos ouvintes, mas ele não é exclusivo dos ouvintes. Então, essa é uma das coisas que mais nos traz felicidade e gratidão de participar do projeto. É pensar que a gente pode colaborar para essa constituição de uma identidade surda. A questão da experiência visual também, que é um conceito central aqui para as aulas. Os alunos que trabalham com essas meninas surdas ou com o público adulto, então, são acadêmicos que já passaram pela disciplina de Libras 1, pelo menos, né, ou que estão estudando a disciplina de Libras 1, e aí a gente vê a importância que é essa disciplina dentro da universidade, porque, às vezes, no curso de dança a gente pode pensar, mas eu nem vou dar aula para surdos, mas eu preciso ter... Vai trocar intérprete, peraí. Não? Tá, continuando. Então, é preciso ter essas noções claras, né, para que as coisas funcionem. Então, experiência visual, corporeidade são conceitos centrais aqui nessa aula, né? E o respeito pela comunidade surda. A gente pode pensar em propor vários projetos, várias aulas, mas a gente precisa saber se a comunidade surda tem interesse. Às vezes eu tenho um projeto muito bom, é maravilhoso, mas a comunidade surda tem interesse em participar ou não? A gente sentiu isso no início, né? Que a gente começou o projeto e tínhamos poucos alunos.
E com o tempo, um surdo foi falando para o outro, dizendo: tu pode, tu gosta de dançar? Vai lá, tem um projeto de dança que o professor sinaliza. Então, os surdos começaram a se empolgar e hoje a gente percebe que muitos estavam tímidos e se achando não capazes e já estão querendo participar, estão querendo ter acesso a esse universo que é de todos nós. Eu, assim, não sei se já podemos fazer, tem alguma pergunta, mas o que eu queria mesmo falar era sobre isso, né? Dizer um pouquinho sobre o projeto, contar um pouquinho de cada ação. Também dizer que agora, na época de pandemia, a gente não vai ficar parado também, a gente está com um calendário alternativo da UFPEL para ser colocado, né, em execução. Então, que a gente está planejando, então, fazer aulas online, toda numa estrutura em que as alunas consigam, né, praticar suas aulas, continuar tendo as suas aulas, tanto do balé quanto da literatura. E é isso, não parar nunca, não desistir jamais dos nossos sonhos. Eu acho que esse é o lema para a gente seguir, né, para a nossa vida. Karina, que maravilha te ouvir falar desse projeto tão maravilhoso. Eu fico muito emocionada, de fato, por ter feito parte de um grãozinho, mas que foi um grãozinho tão significativo na minha vida. Para quem não conhece a minha história, eu fui bailarina a vida inteira. Eu sempre digo que a minha mãe fez meu aniversário de 1 aninho de bailarina, já prevendo a situação, mas por causa da correria da vida, da faculdade, acabei parando de dançar, por problemas também na coluna. Mas e aí recebi o convite da minha querida professora Karina para estar junto no espetáculo de final de ano. E foi um momento muito significativo, porque, como vocês têm percebido ao longo da semana, eu trabalho com acessibilidade cultural, né? E complementando o que a gente já estava discutindo mais cedo com o Edu, a acessibilidade cultural é justamente isso: é fruir, é se expressar e é produzir cultura, né? Então, não é somente pensar no espaço que o espetáculo vai acontecer, não é somente pensar no entorno, mas que, de fato, os artistas sejam pessoas com deficiência. E a significação desse projeto é justamente isso, é colocar e evidenciar a comunidade surda como pessoas capazes de produzir cultura também, de produzir balé também. Então, Karina, o teu projeto é maravilhoso, eu já te disse isso várias vezes, todo mundo aqui também em consonância com esse comentário, né? Mas eu quero destacar, antes de passar a palavra para os nossos participantes, quando tu trazes o papel da universidade, né? Então, a gente está já, como tu bem comentaste, e a gente vem comentando ao longo da semana também, num momento de ataques às nossas universidades, as universidades públicas, gratuitas e de qualidade, a gente tem que sempre destacar isso, né? Então, o papel da UFPEL nesse projeto, um projeto de extensão. E aí destacar também o valor riquíssimo que nós temos na extensão. A extensão é isso, é chegar até a comunidade, é caminhar junto com a comunidade. É como que a gente, enquanto acadêmicos, enquanto universidade, se aproxima do entorno, se aproxima da cidade em que a universidade está sediada, se aproxima das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, a extensão possibilita isso, e possibilitar isso integrado, em conjunto, incluindo as famílias das crianças, dos bailarinos, é sensacional. Então, mais uma vez, parabéns por esse projeto, parabéns pelo teu papel, parabéns para o Vitor e para toda a equipe, e principalmente parabéns para os participantes, as bailarinas participantes, que, de fato, eu pude perceber, tanto nos ensaios, quanto no dia, a felicidade delas estarem no palco. Era notório, assim, não era somente o sorriso, mas aquele corpo, como dizia o Edu, né? Daquele corpo que dança, daquele corpo que se expressa, daquele corpo que diz: eu estou muito feliz de ser o protagonista
deste espetáculo. Então, muito feliz de estar compartilhando com os nossos participantes do seminário. A gente está com 51 pessoas na sala, mais de 80 pessoas assistindo pelo Facebook. Destaco mais uma vez que as palestras elas vão ficar disponíveis na página da Rede de Museus. Então, compartilhar também o que a nossa universidade produz é, de fato, um momento muito rico. Eu fico muito feliz que tu estejas conosco compartilhando o papel da nossa UFPEL também na acessibilidade cultural. Bom, eu que agradeço muito, assim, o espaço, esse espaço que tu proporcionou para que a gente pudesse, né, falar um pouquinho da nossa realidade aqui da comunidade surda e parabenizar, Desirê, a tua organização com esse seminário, porque eu imagino o trabalho, né, que isso tudo dá, ainda mais virtualmente, dependendo da estabilidade de sistema, de estabilidade de plataformas, de toda uma logística, né, então, e tu fazendo isso de uma forma com carinho, com amor, porque é o teu trabalho, foi o que tu escolheu para estudar, para trabalhar, mas é algo que te realiza, né, como pessoa. Então eu fico extremamente feliz, né, de ver quando as pessoas conseguem unir o que elas amam com o seu profissional, né? E tu és um exemplo disso. Eu queria só falar uma coisinha dos ensaios, né? Tu participou bem dos ensaios e viu, né, toda a logística que é. Quer dizer, a pessoa senta para assistir o espetáculo, ela vê tudo pronto, né? Luzes, figurino, mas todo o trabalho que dá para fazer um espetáculo, a questão dos ensaios, e as crianças estavam sempre ali, quer dizer, eu tô com fome já, né? Já estão tantas horas esperando, mas elas estavam ali participando e os pais firme, levando, quer dizer, acreditando no trabalho. Uma outra coisa interessante é da personagem da madrasta, né, que a nossa querida Aline Caster fez. E a Aline, quem conhece a Aline Caster, né, o sinal dela na bochecha, é uma pessoa extremamente dócil, meiga, e ela teve que fazer uma personagem da madrasta, que era má, puramente maldade, né? Então ela nos comenta isso, né? A gente entrevistou ela e ela disse como foi difícil fazer essa personagem, né? Porque era totalmente diferente do jeito de Aline de ser. Então foi muito legal ela se enxergar, né, em um outro papel e com uma representatividade para a comunidade surda, né? De uma atriz surda ali naquele momento. Eu lembro muito dos ensaios do Vitor dizendo: a cara tem que ser mais má, Aline. De fato, é essa questão artística que a gente vai desenvolvendo ao longo do processo, né? Exatamente, isso mesmo. Então, eu vou começar a ler os comentários e as perguntas. Karina, vamos fazer em blocos de 3, tá? Ah. A primeira pergunta é a pergunta que chega pelo Facebook, então foi quando tu estavas comentando sobre o documentário, né, da Michele Alheiros. Karina, parabéns pelo trabalho. O curta tem audiodescrição? Depois, aqui, Ceissa, lindo projeto. Como ex-bailarina e atual professora também de um projeto de balé numa escola pública de Natal, Rio Grande do Norte, fiquei emocionada. Tenho alunas autistas com baixa visão, disléxicas. Realmente o prazer e a alegria delas é envolvente. A Maria Isabel e a Celina. Karina, muito incrível o teu projeto. Estou ansiosa para assistir esses curtas e a apresentação das meninas. Gostaria que você falasse um pouco sobre como se deu a atualização de músicas, acho que é a utilização que ela quer dizer ali. A utilização de músicas durante as aulas. A Ceissa pergunta também: você já tinha conhecimento prévio em Libras? Existe algum material que apresente os sinais dos passos de balé? E aqui finalizamos o primeiro bloco. Destaco que estão chegando muitos comentários, tanto aqui quanto no Facebook, parabenizando o projeto e parabenizando a tua fala, Karina. Tá bem. Eu agradeço todas as manifestações, né? E em relação à audiodescrição, né, eu acho que foi uma coisa muito interessante, porque a gente não pensou na audiodescrição, a gente colocou legendas, as meninas tiveram uma preocupação de legendar, mas a gente não pensou na audiodescrição. Então, isso é algo que eu já estou anotando aqui
né, para a nossa reedição do vídeo. Pensar também nesse público, né, que está envolvido e que tem a possibilidade também de assistir. Então, a audiodescrição já está aqui marcadinho, né? Eu não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta, mas agradeço pela pergunta, porque é algo que não havíamos pensado, mas já está aqui para ser colocado. Foi a Michele. A Michele. Grata, Michele, pela tua pergunta, porque nos acionou aí mais um campo de acessibilidade para o projeto. A questão das legendas, então, elas estão em todos os curtas. A questão das músicas, né, que foi comentado, como é que é feito. Então, as aulas têm música? Não tem. Algumas aulas têm música, outras aulas não. Por que a gente utiliza a música? Por uma questão também de orientar o professor para a contagem do tempo. A gente sabe, a maioria das músicas que a gente usa no balé tem uma frase musical de 8 tempos, na verdade 4 e mais 4. A gente fala um total de 8. Então, isso auxilia muito o professor na hora que ele quer que tenha algum tipo de movimentação diferente, né? Então, por exemplo, o Vitor percebeu que utilizar uma contagem com língua de sinais, né, com os dedos 1, 2, 3, 4, não foi eficaz. Então, ele passou a fazer a contagem do tempo com estalos. Ele percebeu uma melhora, percebeu que as meninas conseguiam entender melhor, bom, que a gente fez isso em 4 tempos e faz isso nos outros 4 tempos. Então, a música, ela se faz presente no projeto, mas mais nessa questão de orientação do tempo para o professor mediador, tá? A outra pergunta é sobre os sinais do balé. Então, a gente também fez uma busca, né, antes de iniciar o projeto, com sinais específicos. A gente sabe que no balé a gente tem termos técnicos e a maioria desses termos vem da língua francesa. E eles não foram traduzidos para o português, né? Se a gente vai fazer uma aula de balé, o professor vai usar essa terminologia do balé, que é em língua francesa. A gente começou a fazer alguns registros de sinais, porque a gente não tinha sinais. Né? Então, um primeiro sinal que a gente conseguiu registrar foi o sinal de demi-plié, que é o sinal, então, da palma da mão embaixo e os dedos em V ao contrário, que descem, né? Então, a gente começou a fazer esse registro. A gente precisaria de mais uma linha de pesquisa aí para fazer essa investigação, para registrar esses sinais e para que a comunidade surda, a partir da utilização nas aulas, comece, então, a criar os sinais. Porque a gente não pode, comunidade ouvinte, começar a criar sinais. A gente pode combinar sinais, né, para a aula. Mas até eles se tornarem sinais oficiais, precisa que a comunidade surda entenda o que significa aquele movimento, aquele passo, então passe a utilizar um sinal para aquele passo. Então, é um trabalho que a gente ainda não conseguiu focar, né, em função de que seria mais uma frente de trabalho, né, mais uma investigação de terminologia da língua brasileira de sinais. Não sei se respondi a tudo. Karina, faltou a última pergunta, se tu tinhas algum conhecimento prévio em Libras. Então, eu sou professora da área de Libras, aqui do Centro de Letras e Comunicação. Eu comecei meu contato com a língua de sinais quando eu era aluna do curso de letras e comecei a aprender língua de sinais, então, com a comunidade surda e me envolver com projetos de leitura para surdos, língua estrangeira para surdos. Depois, posteriormente, eu fui para a carreira da tradução e da interpretação. Trabalhei 2 anos na escola pública aqui de Pelotas, no Pelotense, né? E foi um ambiente muito rico, me proporcionou muitas trocas, né? E depois é que eu fui fazer, então, o mestrado, doutorado, e fui, então, para a área do ensino da língua brasileira de sinais. A minha formação também é em língua inglesa, então, eu trabalho com ensino de línguas em geral também. Acho que respondi. Vamos em frente, que estão chegando muitas perguntas. A Cristina, então, Cris, um beijo, bom dia. Primeiramente, parabéns a Karina pela palestra e pelo belo trabalho. Eu tive a oportunidade de assistir este espetáculo e foi lindo ver as meninas encenando junto com a Desirê. E eu gostaria de saber como foi o ensaio, se houve dificuldades e o tempo que levou estes ensaios. Adson, lindo trabalho.
Depois, Ceissa também dizendo: não podemos deixar de pensar como a representatividade é importante, bem como a atitude de sonhar junto com os nossos alunos. Se esperássemos apenas pelas situações ideais, deixaríamos de realizar muitas coisas. Não é fácil, mas é extremamente gratificante. A Márcia Gonçalves, obrigada, professora Karina, lindo trabalho. Karina, o pessoal está pedindo o teu e-mail também. Tá bem. Então, agora eu vou para as perguntas do Facebook, tá? Tá. O Leandro Pereira, parabéns pelo trabalho maravilhoso desenvolvido com crianças e adultos surdos. Eu sou cego, adquiri a deficiência na fase adulta e percebo que muitos amigos que não enxergam têm muita dificuldade para aprender a dançar e gostariam muito de poder acompanhar a música através dessa expressão corporal. Conhece algum projeto de dança para cegos ou pensem também em trabalhar com esse tipo de deficiência? E aí a última pergunta, então, Karina, desse bloco: como é a metodologia de trabalho? Como eles compreendem essa metodologia? É a pergunta da Ariane do Facebook. Vamos lá. Tá bem. Só estou anotando aqui para não me perder. A primeira, então, é sobre os ensaios, né? Todo mundo que participa do mundo da dança, de espetáculos, sempre vai dizer que ensaio é uma coisa que precisava ter ensaiado mais, né? Isso é uma cobrança, né, dos profissionais e também da gente, né, que tá nesse meio. A gente sempre pensa, eu podia ter ensaiado mais, eu devia ter ensaiado mais. Foi uma primeira experiência para as crianças, assim, de apresentação de dança. Então, o que eu pude perceber nos ensaios, que teve bastante dificuldade, com certeza, como todo o processo. Mas como havia muito comprometimento, tanto da parte das crianças como dos pais, as coisas foram fluindo, né? Então, o Vitor chegava com a proposta, porque ele organizou toda essa montagem, né? Que também dá muito trabalho, fazia com as meninas e repetia, e faz de novo, e repete, ou seja, não teve nenhuma de nenhuma forma uma discriminação. Coitadinha, elas são surdas, não vão conseguir. Não, todos os ensaios a gente sabe que são rígidos, né, em qualquer tipo de dança. Então, exigia repetição, exigia ensaio no domingo, a família estava lá levando seus filhos. Então, em relação aos ensaios, poderiam ter tido mais ensaios, né, como todo espetáculo, mas a gente acha que foi válido, assim, tudo o que aconteceu. A gente aprendeu muito, né. A gente também percebeu essa representatividade, então, como eu já havia falado, das crianças, né, interpretando uma personagem e se vendo ali atuantes, né, de todo um processo cultural que levava uma mensagem, porque Cinderela nos traz uma mensagem, né, de opressão e de liberdade. O meu e-mail, para quem quer fazer comentários e trocar mais ideias, é Karina, com K, ponto, Pereira, 53, @gmail.com. Tá bem? O e-mail já está no bate-papo aqui, já está no Facebook também. Tá bem, grata. A pergunta ali sobre o balé para pessoas com deficientes visuais e cegos. Eu não saberia te indicar um trabalho, mas eu já vi, sim, e já vi vídeos nas redes sociais de uma professora que faz um trabalho com balé para pessoas com deficiência visual. Então, o trabalho, claro que ele se desenvolve de uma maneira diferente, porque para o surdo, a experiência visual é que é por onde a gente vai tateando. E no balé para cegos, eu acho que esse é o nome do projeto, Balé para Cegos, a experiência era diferente, ou seja, toda a questão da música é que conduzia essa aula. Eu peço desculpas por não saber te indicar o nome do projeto, mas existe sim já pessoas nessas frentes de pesquisa e de projetos nesse sentido. O balé para cegos, então, só para complementar, Leandro, é o da professora Fernanda Bianchini, tá? O projeto chama Balé para Cegos. Obrigada, Desirê. Muito obrigada. E aí, da metodologia de trabalho, né? Como é que a gente vem fazendo? A gente não sabe a receita, a gente não sabe dizer, eles aprendem assim, eles não aprendem assim. É uma construção coletiva, né? E por isso que demanda
não só chegar lá e dar uma aula, mas sentar depois, conversar, né? Como é que foi a aula, o que funcionou, o que não funcionou, e ter o retorno dos alunos, porque é uma prática que se constrói de forma coletiva, né? A gente não jamais aqui pensa que é detentor de alguma coisa e vai lá e vai jogar aquele conhecimento. A gente está aprendendo nessa relação, né, de contato com os alunos. E a questão da experiência visual, ela não é só para as pessoas surdas, né? Por exemplo, nós, ouvintes, a gente se utiliza muito das questões visuais para aprendizagem, né? Eu sou uma pessoa extremamente visual, eu preciso da imagem, eu preciso ver as coisas do que ouvir, né? Então, a gente tem também essa questão da experiência visual e pensa muito na pessoa surda, mas é um tipo de aprendizagem que nós todos, né, podemos desenvolver. Acho que respondi tudo, Desirê, faltou alguma coisa? Não, é isso aí mesmo, Karina. Então, vou fazer o último bloco de perguntas. Já mais uma vez eu peço desculpas que eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que estão chegando, mas a gente tem um horário a cumprir para poder descansar um pouquinho para voltar agora à tarde. Então, as últimas perguntas que chegam pelo nosso Facebook, a primeira delas é a da Beth. No método de ensino inicial para crianças surdas, vocês utilizam o chão barra solo para marcar a ressonância, a vibração da música que está sendo executada? A segunda pergunta é do Gateson. A professora Lúcia Reile, da Unicamp, nos afirma em seus escritos que nós, enquanto sociedade, ainda insistimos em determinar certas linguagens artísticas como inadequadas para determinadas especificidades ou deficiências, dentre elas a música ou dança para surdos. Isso reflete no distanciamento e é reforçado por parte da comunidade, por meio da afirmação que essas linguagens não se configuram como manifestações surdas, mas de ouvintes, sem considerá-las enquanto manifestação do humano. Você tem enfrentado essa barreira? Se sim, quais as estratégias que tem utilizado? E a última pergunta, então, da Mariana. Karina, as suas alunas em dança apresentam um outro rendimento escolar? Apresentam um outro rendimento escolar a partir da participação no projeto? É isso? Acredito que sim. Tá, Ou como que é o rendimento escolar delas, se teve alguma diferença ou não. tá Acredito que bem, seja isso. tá bem, ótimo. Então, assim, a pergunta ali da Beth, né, sobre a questão do chão, de trabalhar, né, o balé solo, uma parte mais que a gente faz bastante com criança. Quando a gente iniciou o projeto, a gente tinha uma sala de aula de dança, né, que é a sala de dança da Escola de Educação Física aqui da nossa universidade, o piso de madeira, uma barra de balé, espelhos. Então, a gente tinha toda uma estrutura, né, de aula de balé. A gente trabalhou bastante inicialmente com a questão da vibração, né, da música no piso, mas não é isso que orienta o resto do trabalho. A gente começou tateando por esse quesito da questão da vibração. Também a gente pediu para os alunos colocarem a mão na caixa de som e para conseguir perceber a vibração e tentar ver se conseguiam perceber a marcação da frase musical de 4 tempos. Isso foi o início, mas depois a gente acabou não conseguindo mais usar a sala, né? Essa sala que é específica para dança. A gente foi para a escola e na escola a gente usa uma sala de aula normal. Então, o trabalho no chão nesse momento a gente acabou não conseguindo fazer porque é um chão frio, né? A gente tem um problema aqui no sul que é o nosso inverno muito rigoroso, né? Então a gente não ia expor as crianças a ficar no chão frio. Tanto que a gente está tentando levantar material para ter colchonetes, para ter algum tipo de tatame, para poder fazer o trabalho no chão. E então, no ano passado, a gente não conseguiu fazer trabalho nesse sentido, de produção, de percepção de vibração do som, em função da nossa estrutura física, tá? Mas a gente começou por aí, sim. As estratégias para enfrentar as dificuldades, né? A gente tem sempre pessoas que acreditam e as pessoas que estão sempre duvidando.
Então, a gente trabalha com um público que é historicamente oprimido pela sociedade. Historicamente, a comunidade surda tem a marca da incapacidade, né, do não conseguir fazer pelo impedimento auditivo. Então, a gente está muito focado na potencialidade, a gente está focado nos estudos culturais, nos estudos surdos, que vão perceber a surdez com uma diferença cultural, né? Então, a gente sabe que ainda existem pessoas que têm essa mentalidade, né? E muitas por desconhecimento, de achar que a surdez impede a pessoa de fazer alguma coisa. Mas e por isso que eu friso a importância da disciplina de Libras nos cursos de graduação, não só na licenciatura. Muitos alunos chegam, o surdo dirige, surdo mora sozinho, surdo viaja para outro país? Claro que sim. Né? Então, a gente está muito focado ainda nessa visão de limitação. Isso a gente vai ter sempre, né? Mas a gente tenta aos poucos ir desconstruindo esses conceitos e tentando mostrar outras possibilidades, né, de ação. Sobre o rendimento escolar, qual é o retorno que eu tenho, né? A coordenação da escola, né, através da Melissa, que é a coordenadora que nos dá esse apoio e a gente tem contato, nos fala que as alunas gostam muito do projeto, e agora nesse período, né, de pandemia, estão perguntando, a gente vai ter aula, não vai ter aula? Então, o retorno que a gente tem é de que elas gostam, elas têm interesse, e de que isso as motiva muito, né, faz elas terem essa motivação. Então, a gente não chegou a observar, por exemplo, o rendimento escolar, assim, quem começou no projeto e o final do ano, o que aconteceu? Mas o que a gente pensa? Que trabalhando juntamente a dança, junto com a literatura, vai ter, com certeza, uma melhora no rendimento, né? Porque está sendo trabalhado língua portuguesa como L2, através da imagética visual, né? Que é o que o surdo precisa para aprender. Então, eu não tenho resultados palpáveis, eu não tenho porcentagem para dizer, mas com certeza a gente recebe o retorno das famílias no intuito de que as alunos tenham uma melhora, os alunos tenham interesse, e isso faz com que elas se constituam, né, como sujeitos da capacidade, da potencialidade de fazer. Acho que respondi tudo, né? Não. Respondeu sim, Karina. E eu estava lembrando agora, enquanto tu falavas, do primeiro dia que eu ensaiei com as meninas, que eu levei, então, porque quando comecei a ensaiar, comecei sozinha com o Vitor, né? Ele me passando a coreografia, a gente moldando como que poderia ser em função da minha limitação com a minha coluna. Mas do primeiro dia que eu tive o contato com as meninas, foi um momento muito significativo mesmo, e muito bacana de... Eu cheguei ali, cumprimentei a todas e todos, as famílias estavam junto ali, sempre estiveram junto. Então, a gente teve ensaios que foram até 10 horas da noite, né? E as famílias estavam ali, junto, e sem reclamar, e estavam conversando, interagindo. Então, isso foi muito significativo. Mas quando eu peguei, tirei de dentro da minha mochila as minhas sapatilhas de ponta e coloquei ali ao meu lado para começar a vestir a sapatilha, a carinha que elas fizeram e o olhar de olha a sapatilha! Foi muito incrível, assim, e vieram até mim, pegaram a sapatilha para ver, e a gente interagindo. Então, isso para mim foi muito significativo. Eu vou falar sempre, vou levar sempre comigo essa experiência, que foi uma experiência incrível de estar junto com vocês naqueles momentos, que foram vários, né, que culminaram naquele espetáculo que foi tão lindo e tão significativo para todos que estiveram ali naquele momento. Então, no final do espetáculo, todos muito emocionados, justamente por entender o quão significativo foi aquele momento para a comunidade surda, para todos nós que estávamos ali. Então, eu acho que eu finalizo aqui. Estão chegando ainda chegam perguntas no Facebook, ainda estão chegando muitas parabenizações pelo projeto, mas precisamos encerrar. Então, Karina, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento por estares aqui conosco no Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural, compartilhando dessa experiência tão rica, trazendo mais uma vez a importância do papel da extensão universitária, o papel da universidade pública,
desse protagonismo que tu traz do ensino do balé para surdos dentro da Universidade Federal de Pelotas. És um orgulho para todos nós. Karina, muito obrigada. Eu queria, assim, só para finalizar, eu lembrei também que uma coisa importante são as redes, né, de trabalho. E a gente fez numa parceria, né, com uma escola de balé aqui em Pelotas, que é a Escola Ples, a escola onde eu sou aluna. E as meninas tiveram oportunidade já por 2 vezes de assistir aulas de balé. E é incrível de ver a carinha delas olhando para as bailarinas e olhando para a sapatilha, como tu mencionou. Também elas tiveram a oportunidade de assistir todo o ensaio geral do espetáculo do ano retrasado. Então, elas entraram no teatro, muitas não conheciam o teatro, conseguiram assistir o espetáculo, presenciar a vibração, porque uma coisa é o som, uma caixa de som pequena, outra coisa é num teatro, né? Então, foi muito interessante. Então, a gente tem essas redes também de colaboração junto com a universidade, que são também fundamentais para desenvolver esses projetos, né? Então, finalizando as minhas palavras, eu só tenho a agradecer a oportunidade, Desirê, mais uma vez, de coração. Obrigado a todos que estão assistindo. Muito grata à tradução aí da Crisiane e da Nádia, muito obrigada. E que a gente possa ter mais momentos como esses de troca de experiência, né? E mesmo nesse momento difícil que a gente está vivenciando, dizer que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Acho que eu queria encerrar com isso. Não desistam dos sonhos e as comunidades elas têm que estar unidas, né? Dentro desse contexto de rede de colaboração. Mas muito grata pela oportunidade. Muito obrigada, Karina. Então, só para nós fazermos o fechamento dessa super manhã que nós falamos tanto de dança, de arte, de corpos, de expressão, uma manhã riquíssima que começou com o Edu e agora finaliza com a Karina, assim, profissionais incríveis que estão conosco compartilhando as suas experiências. Então, fica aqui o convite para continuarmos no nosso pós-almoço, pós-descanso, dá tempo de tirar uma sonequinha ainda, e voltamos, então, às 14 horas, com a professora Célia Souza, do Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, falando sobre acessibilidade cultural, um caminho, e finalizamos as nossas palestras às 18 horas, com a Lívia Mota, nossa queridíssima referência para todos, né, de audiodescrição no Carnaval de São Paulo. Destaco mais uma vez que, ao final da palestra da professora Lívia, às 19 horas, então, está prevista a assembleia final do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural, para que nós possamos construir, então, a Carta de Pelotas, que vai ser justamente esse documento que vai firmar o nosso compromisso enquanto profissionais da acessibilidade cultural, destacando a relevância e esse compromisso com a defesa dos nossos direitos sociais que estão sendo atacados, os nossos direitos culturais, então, respeitando sempre as diferenças e a pluralidade da nossa sociedade. Pessoal, um grande beijo, nos vemos às 14 horas, até mais. E antes, rapidinho, desculpa, Crisiane e Nádia, muitíssimo obrigada por essa manhã. Até mais, gurias. Tchau, tchau.